Fala, futuros psicanalistas, seja bem-vindo e bem-vindas, tá? A mais uma aula do nosso curso de psicanálise clínica. Agora é para valer, tá bom? É um prazer para mim poder estar aqui com vocês. Se você estiver assistindo esse vídeo à noite, boa noite. Se você estiver assistindo pela manhã, bom dia. E se você estiver assistindo à tarde, boa tarde, tá? Essa é a vantagem da estrutura, né, do curso online. Essa é a vantagem de você fazer o curso online. Por quê? Você tem um despreendimento, então você pode assistir pela manhã, pela tarde, pela noite, tá? Você não tem aquela obrigação de assistir na hora, no caso agora aqui que essa aula está acontecendo. Então você pode assistir a hora que você desejar, a hora que você tiver um tempo disponível, tá bom? Outra vantagem também é que essa aula ela fica gravada aqui na nossa plataforma do YouTube. Então você pode repetir quantas vezes você quiser. Além disso também você pode assistir de onde quiser. Você só precisa desse celular que está aí na sua mão e de um sinal de internet. Você tendo essas duas ferramentas, você pode assistir e realizar o seu curso de onde, quando e quantas vezes você quiser, tá bom? Seja mais uma vez bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Jefferson Leite, sou psicanalista clínico e também sou neuroeducador. Então, há quase 5 anos eu tenho me dedicado ao estudo da psicanálise, né? Ao estudo da saúde mental e emocional. E é um prazer ter você aqui em mais uma turma. Lembrando que essa turma onde você está participando é a nossa terceira turma desse ano de 2025 e também 2026. 2025 e 2026. Eu quero te dizer que essa decisão que você fez de fazer esse curso, né, de assistir, de participar desse curso, foi a melhor decisão que você pode fazer na sua vida. Por quê? A saúde mental no Brasil, vamos falar do Brasil porque é onde nós estamos. Ela hoje é um sinônimo de calamidade pública, né? Agora no mês de outubro, se não me falha a memória, houve pesquisas onde a saúde mental ela ultrapassou o câncer. Isso não é muito divulgado, né? Não é muito exposto na mídia porque é uma doença silenciosa, né? Até também para não causar alarme na população, as pessoas ficarem preocupadas. Mas a saúde mental, ela hoje tem uma relevância maior que o câncer, já ultrapassou o câncer, né? Estudos mostram que aproximadamente 80% da população brasileira terá ou já teve algum tipo de doenças emocionais, inclusive aquelas que já tiveram, mas nem sabe que tiveram. Então você que está aqui participando desse curso, dessa formação em psicanálise, eu não tenho dúvidas em te dizer, assim como eu disse para as outras turmas, eu te falo, foi o melhor investimento que você fez, né? Se você é pastor, está aqui, essa turma é específica para pastores, líderes e pastoras, melhor ainda. Eu também sou pastor, né? Então, quando eu realizei meu curso, há 5 anos atrás, foi um divisor de águas para mim. A minha visão se abriu, se expandiu. Eu comecei a entender que muitos problemas que eu enfrentava na igreja, entre os membros, eram também de ordem emocional. Só que eu não detinha desse conhecimento, eu não tinha esse conhecimento. Foi aí que em 2019 para 2020, eu fui fazer o meu curso, também online, né, em psicanálise. A partir daí eu fiz alguns outros cursos de capacitação, né? Fiz também uma especialização pelo MEC em neuroeducação, quando eu vi que eu também poderia compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, inclusive outros líderes, outros pastores. Estamos na terceira turma e em 2026, se assim o nosso bom Deus permitir, passaremos para a quarta turma. Essa turma que você está aqui participando é a terceira turma. Ano que vem teremos a quarta turma. Então a nossa missão a partir de agora é justamente compartilhar, né, esse conhecimento, ajudando líderes, pastores e outras pessoas de outros segmentos também a entender um pouco as emoções e a psique humana. E a psicanálise, ela tem essa proposta. Por ser um curso livre, né, e o período é menor que uma formação em psicologia, que é 5 anos, e o custo também de investimento é bem menor, dá oportunidade a outras pessoas a terem acesso a esse conhecimento, podendo também ajudar e impactar de forma positiva outras pessoas. Então, não tenha dúvida que você fez o melhor investimento e lá na frente você vai perceber, tá?
Na nossa aula inaugural, nós apresentamos aí o nosso cronograma, né? Falamos ali um pouco sobre a psicanálise, de forma mais sucinta, de forma mais simples, mas hoje vamos nos aprofundar, vamos começar a adentrar nesse universo da psicanálise e também da saúde mental e emocional, tá? Lembrando que todas as aulas ela é acompanhada de uma apostila, eu que preparo essa apostila e envio aqui no grupo. Provavelmente essa apostila deve estar aqui abaixo ou aqui em cima no grupo, tá? Se não tiver, dá um sinal aqui para mim, me chama lá no grupo que eu vou enviar para você. Então todas as aulas ela tem uma apostila. Essa apostila ela vai facilitar o seu entendimento. Então além dessa aula que eu estou aqui com você, tem a nossa apostila e também tem o nosso grupo fechado para os alunos do curso no WhatsApp. O grupo é aberto, onde você pode tirar todas as suas dúvidas. Professor, fiquei com dúvida aqui, ali, pode perguntar. Não existe dúvidas bobas, tá? Não existe dúvidas bestas, né? Como popularmente as pessoas falam. Todas as dúvidas são importantes. Então não se hesite em perguntar, não tenha vergonha, fale. A dúvida de um pode ser a dúvida do outro. A gente tem visto isso em outras turmas, né? Onde normalmente um colega pergunta uma coisa e outro diz, nossa, eu também tinha essa dúvida. Eu queria perguntar, mas por causa da dúvida, ou melhor, por causa do medo, da timidez, ela não pergunta e fica com essa dúvida. Então, meu desejo aqui como facilitador, né? A partir de agora entraremos em uma jornada de autoconhecimento, desenvolvimento e conhecimento, é facilitar o máximo possível o seu entendimento. Então, todas as dúvidas, você pode perguntar aqui no chat, aqui abaixo, né? No chat do YouTube, você pode perguntar lá no grupo, então fique à vontade, tá certo? Vamos lá então. Hoje iniciaremos aí a nossa aula número 2, né? Onde vamos aí iniciar o assunto introdutório da psicanálise. Você já sabe que a psicanálise ela foi fundada ou criada por Sigmund Freud, tá? Ela tem mais de 100 anos, ok? E ela influenciou também a psicologia e a psiquiatria. E até hoje, século XXI, ela influencia também outras áreas do saber e outras áreas da ciência. Vale salientar também que a psicanálise ela é mais antiga que a própria psicologia. A psicologia ela vem depois da psicanálise. Esses assuntos sobre psicologia e psicanálise vocês vão aprender na nossa aula sobre introdução à psicologia, tá? Introdução à psicologia. Outra coisa importante também é que todas as aulas elas já têm uma data pré-agendada. Então eu já coloquei aqui no grupo todas as datas das aulas, tá? Que acontece sempre aos sábados às 20 horas. Professor, por que sábado às 20 horas? Porque em horários anteriores, 18, 19, eu tenho outra turma. Nós temos aqui o curso de psicanálise, que é esse que você está fazendo, mas também temos o curso de neuropsicanálise ou neurociências. E lá na frente também, se vocês desejarem, podem também fazer essa capacitação, essa especialização para te dar muito mais conhecimento sobre o funcionamento do cérebro, a psique humana, as ilhas neurais, sinapses neurais, e entender como o cérebro reage e como as patologias, as doenças, elas também são desenvolvidas, tá? Não se preocupe porque estamos começando o curso agora. Então a gente vai fazer um caminho progressivo, vai automaticamente crescendo, subindo de nível. Possa ser que essas primeiras 2, 3 aulas introdutórias, algumas pessoas já têm uma noção, já têm aqui um certo conhecimento. Mas pode ter pessoas também aqui, colegas, que não têm conhecimento algum do que a gente está falando. Então a gente precisa ter um pouco de paciência, né, um pouco de humildade. Ainda que eu sei sobre esse assunto, ainda que eu já domine essa área, pode ter alguns colegas que não entendem nada, estão começando do absoluto zero. Então a gente vai de forma gradativa, né, devagar, ali no tempo, e daqui a pouquinho o curso começa a tomar outro rumo, tá? Na turma anterior nós estamos falando sobre psicofarmacologia, na turma anterior, a turma antes de vocês, que já vai se formar agora em 2026. A psicofarmacologia, que vocês também vão estudar essa matéria, é a área das ciências humanas ou da saúde mental e emocional que trabalha os medicamentos, né?
os medicamentos usados para cada sintoma, para cada demanda, ou para cada patologia. Você também terá essas aulas de patologias, além de psicofarmacologia, os remédios para combater a psicopatologias. Então, vai casar uma com a outra, tá bom? Então, tem muito conteúdo pela frente, tem muita apostila, tem muito livro para indicar para vocês, tem muito material, tem muito filme, tá? Eu tenho aqui no nosso arcabouço, eu tenho mais ou menos uns 40, 50 livros sobre psicologia e principalmente sobre psicanálise para liberar para vocês. Depois dessa aula aqui, eu vou liberar de forma estratégica 3 vídeos ilustrativos, tá? Onde vai falar muito sobre o id, o ego e o superego, que são aí para a psicanálise, né, o arquétipo ou o arcabouço ou mapa de como a psicanálise ela é desenhada na nossa mente, as partes principais e as suas ações na nossa mente, nas nossas emoções e também tomada de decisões. Então hoje tem a apostila dessa aula, tem essa aula que você está assistindo agora e tem também 3 vídeos curtos bem simples que vão ilustrar para você, para fixar ainda mais o aprendizado. Então fica aqui com o professor Jefferson, fica tranquilo que tá tudo certo, ok? A nossa primeira turma, que foi de 2024, nós formamos 15 psicanalistas que já estão no mercado de trabalho, alguns atuando nas suas igrejas, alguns atuando em ONGs, instituições, alguns atuando em clínicas, tá? Você também pode atuar de forma online, de forma presencial, de forma individual, de forma grupal, enfim. Eu não sei se na aula inaugural eu falei com vocês sobre a questão de preços e valores. A gente vai chegar lá na frente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas só para vocês entenderem aqui o cenário que vocês estão entrando e esse mercado como é lucrativo. Eu me lembro que a minha esposa Elisângela, hoje ela é terapeuta de mulheres, ela já atendeu mais de 400 mulheres, ela começou de forma social e ela cobrava, se não me engano, R$30 por sessão. Ali meio tímida, meio sem conhecimento, sem muita experiência. Em alguns momentos ela pensou em desistir porque achou que os pacientes não vinham. E aí a coisa foi, né? O tempo foi passando, ela foi começando a atender, um aqui, outro ali. Quase 5 anos se passaram, né? Então ela, tanto eu quanto ela, né? Atendemos em clínicas, atendemos em igrejas, atendemos em grupo, atendemos individual. Foi aí que ela partiu depois de um tempo para a área feminina. Ela viu que o público feminino, né, realmente tem uma demanda maior nessas questões emocionais. Aí eu parti para a área de ensino, de educação, né? Comecei a formar outros terapeutas, comecei para essa área de formação de outros psicanalistas. E o que é que eu quero dizer? Quando ela começou com 30. Hoje, uma sessão dela é 150. Tá? Então, para quem começou com 30 para hoje estar cobrando 150, é um salto grande. Uma sessão de 60 minutos, R$150. Então, se você faz no mês 4 sessões a 150, você tem aí R$600. 4 sessões no mês, tá? Se você faz 10, você tem 1.500, ok? E aí isso vai variar muito. Normalmente as pessoas fazem muitos atendimentos aos finais de semana, né? Sexta, sábado e domingo. Normalmente tá em casa, tá folgando, enfim. Mas isso é muito relativo. Tem pessoas também que preferem durante a semana, à noite, enfim. Mas é uma área que você pode ver que se você tiver aí uma boa frequência, se você fizer um bom trabalho, se você tiver um bom network, né, um bom marketing, a gente também vai falar sobre o posicionamento nas redes sociais, como você fazer o seu trabalho, os seus atendimentos, né, ser conhecido na sua cidade, no seu bairro, no Brasil, enfim. Nós também teremos uma aula bônus para vocês aqui de posicionamento nas redes sociais, até porque hoje as redes sociais é tudo, tá? Então, essa aula aqui você está assistindo pelo canal do YouTube, pela nossa plataforma do YouTube, tá? Eu também uso o Instagram, eu também uso o WhatsApp Business. Eu faço transmissão, né, de alguma coisa que eu quero divulgar, e aí em questão de segundos eu atinjo 1.500, 2.000, 3.000 pessoas. Isso também vai estar linkado aí ao meu network, ao meu poder de conexão com pessoas, quantas pessoas eu conheço. Então, é uma área que vale a pena você investir, vale a pena você se esforçar para conquistar.
Depois que você pegar o seu certificado, sua credencial, você percebe que o cenário muda, né? As pessoas vão te olhar diferente, você agora tem uma autoridade, né? A gente continua, mesmo depois de formação, com o grupo, tirando dúvidas, fazendo supervisão. Outra coisa importante também para vocês que estão aqui chegando agora, iniciando o curso, a psicanálise ela é construída com um tripé, né? Por um tripé, que é as aulas teóricas, que é essa aula aqui que você está assistindo e vai assistir no decorrer do nosso curso. Então vem a teoria, a parte teórica, vem a análise, né, pessoal, e vocês vão também chegar nesse ponto. A turma anterior já está realizando a análise pessoal entre si, e a supervisão clínica. A supervisão clínica normalmente é comigo, tá? Com a Elisângela ou com algum outro professor, parceiro aqui do nosso curso, aqui da nossa instituição. Então pode ser comigo, pode ser com a Elisângela, que também é uma ótima psicanalista, uma ótima terapeuta. Pode ser com algum outro professor, né? Algum outro parceiro nosso aqui, psicólogo, psicanalista, que também faz parte aqui da nossa equipe. E vocês também, daqui a pouquinho, vão chegar nesse nível aí de estar na supervisão. Então, teoria, a análise pessoal, vocês vão fazer análise entre vocês e depois a supervisão clínica. E aí, professor, terminou, concluiu o curso? Concluiu, entre aspas, mas a gente continua com o grupo lá, o grupo continua firme durante 1, 2, 3 anos, o tempo que você quiser, a gente vai ficar junto aí caminhando, compartilhando conhecimento, compartilhando informações, novidades, enfim. Beleza? Então vamos lá, gente, para a nossa aula de hoje, aula de número 2 do nosso curso de formação em psicanálise clínica. Vamos que vamos. Se você quiser pegar papel e caneta, pegue. Se você não quiser, não tem problema nenhum, porque essa apostila já está com você. Se não está, vai chegar aí, tá? Então, os conceitos básicos da psicanálise, para a gente começar a entender esse universo da psique humana, da mente humana, do comportamento humano através da psicanálise, é o aparelho psíquico, tá? Então, o aparelho psíquico, ele vai ser dividido em partes, ele vai ser composto por partes, tá? E entre essas partes está o consciente, que é tudo percebido no momento, é tudo aquilo que eu percebo, é tudo aquilo que eu lembro, é tudo aquilo que eu dou conta, tá? A psicologia, que é o estudo da psique, tá? Ela vai tratar o consciente. Então, a psicanálise vai tratar o inconsciente e a psicologia vai tratar o consciente. Já estou até dando uma deixa aqui para você, tá, de introdução à psicologia. Mas é muito bom desde já que a gente já ter esse entendimento, esse conhecimento bem claro. Qual, professor? Psicanálise trata do inconsciente, psicologia trata do consciente, tá? E o aparelho psíquico é dividido dessa forma: consciente, tudo que eu percebo, tudo que eu lembro, tudo que eu dou conta, tudo que eu sei, eu tenho essa consciência. Pré-consciente, que são os conteúdos facilmente lembrados, tá? Então são aquelas coisas que eu lembro, né? Eu tenho lembranças da minha infância, tenho lembranças da minha adolescência, da minha juventude, tenho lembranças de uma amizade, de um relacionamento, tenho lembranças, quem sabe, de algo negativo que me aconteceu, de algo positivo. Então são coisas que facilmente eu lembro. E o inconsciente, que são desejos e lembranças, episódios, experiências reprimidas ou recalcadas, né? A gente costuma muito ouvir esse termo recalque. Recalque ou recalcadas são desejos e lembranças guardados. Então, recalque vem de guardados, escondidos, tá? Então, o inconsciente, ele vai justamente trabalhar, se debruçar nesses desejos, nessas lembranças reprimidas, recalcadas, escondidas. E aí pode ser um trauma, pode ser um padrão de comportamento, pode ser uma ferida, uma demanda, pode ser uma crença limitante, pode ser algo da nossa infância, adolescência e juventude mal resolvida, com os nossos pais, com os nossos familiares, comigo mesmo. Pode ser uma ferida que eu carrego, uma dor emocional, isso dói. Pode ser um luto, pode ser um relacionamento que eu rompi lá atrás e até hoje, muitos e muitos anos depois, eu não consegui ressignificar. Ressignificar é dar um novo sentido, tá? Então, o aparelho psíquico,
ele é dividido nessas três modalidades, ou nesses três tópicos: consciente, pré-consciente e inconsciente. E a psicanálise, a proposta da psicanálise é, para mim e para você, né, futuros psicanalistas, é debruçar no inconsciente. É justamente investigar e se aprofundar nesses desejos e lembranças reprimidas e recalcadas. Ou seja, a intenção e a proposta da psicanálise é buscar a raiz dos problemas. É ir lá na raiz, é ir lá na fonte, tá? A psicanálise, ela não se interessa muito no consciente, no que a pessoa lembra, no que a pessoa ela tem ali, né, na sua memória. Não. Ela não se interessa muito, né? E aí em psicologia existe uma ferramenta chamada de TCC, né? Teoria Cognitiva Comportamental, que é justamente uma ferramenta da psicologia que vai trabalhar e tratar desses padrões, dessas demandas, dessas questões conscientes. A psicanálise não, tá? A proposta da psicanálise é justamente mergulhar no inconsciente. Então ela quer saber por que você fala assim, por que age assim, por que você se comporta assim, por que você é inconstante, por que você é tímido, retraído, por que você é uma pessoa que talvez, tá, não rompeu na vida emocional, financeiro, talvez porque você tenha medo de escuro, medo de barata, medo de altura, medo de falar em público, tá? Então, todas essas questões relacionadas à nossa vida, ela, na psicanálise, está relacionada ao inconsciente. Questões que eu guardei, que eu recalquei, que eu escondi, que eu não trabalhei, que eu não coloquei para fora. Freud, ele sempre diz que o que a boca não fala, o corpo fala. O corpo se manifesta. E aí a gente entra nesse ponto aqui em uma outra disciplina que vamos trabalhar aqui no nosso curso, que são as doenças psicossomáticas. Esse termo doença está ligado à patologia. Então, patologia é doença. Então, vamos já começar a usar aqui os termos técnicos, tá? Então, patologias psicossomáticas ou doenças psicossomáticas. Professor, o que é psicossomática? A gente vai ver isso. Mas psicossomáticas são doenças da alma. Lembrando que a alma é a mente, a alma é a psique, a palavra psique vem do grego, que significa alma, mente, tá? Então, as psicopatologias ou as doenças da alma, da psique, da mente, são doenças que, por não serem tratadas, resolvidas, elas se manifestam no corpo. Psicossomáticas, então ela somatiza. Ela vai juntando, vai somando, e como a boca não fala, o corpo fala. Então, as doenças psicossomáticas, ela vai aparecer no corpo, através de sudorese, que é suadeira, mãos tremendas, mãos trêmulas, taquicardia, aceleramento no coração, manchas, vermelhidões, caroços, tensões, músculos tensos, uma pessoa tensa, uma pessoa, sabe? Pode ser doenças psicossomáticas, questões psicossomáticas. E aí é onde você entra, onde nós entramos como analistas, psicanalistas e terapeutas. Esses três nomes você pode usar, tá? Analista comportamental ou analista, psicanalista, tá? Ou terapeuta. Essas três nomenclaturas estão disponíveis para a gente. Então, consciente, pré-consciente e inconsciente. Nós vamos nos debruçar no inconsciente. O tópico 2 vai falar sobre o id, o ego e o superego, tá? Então, além dos três tópicos iniciais, consciente, pré-consciente e consciente, também existe uma estrutura que estão interligadas, que é o id, o ego e o superego. Como eu falei para você, eu vou colocar aqui abaixo dessa aula 3 vídeos curtos, ilustrativos, bem colorido, bem legal, né, para que vocês entendam mais ainda o que eu vou falar agora no tópico 2 sobre o id, o ego e o superego. Vai ficar bem mais fácil de entender. Então, o id, nessa formação psíquica da nossa mente, é os impulsos imediatos, tá? Então, os impulsos imediatos, aquela pessoa que é impulsiva, que é impulsivo, que não pensa, que não raciocina, que não mede as consequências de alguma coisa ou de alguma atitude que vai fazer, é dominada por essa parte chamada id, que são os impulsos imediatos. Então o id, ele age na nossa mente com os impulsos.
Aí vem o ego. O ego é o equilíbrio com a realidade. Então o ego é aquela parte da nossa mente que vai trazer o senso crítico, onde a gente vai parar, vai observar, vai analisar, vai avaliar, vai ter um senso crítico, né, trazendo um equilíbrio. Será que eu vou? Será que eu não vou? Enquanto o id está dizendo vai, o ego está dizendo calma, observe, avalie. Será que é o momento melhor? Será que é o momento ideal? Então o ego é o equilíbrio com a realidade. E aí em terceiro ponto vem o superego, que é a moral e regras. Então o superego é moral e regras. É ele que vai dizer, mas será que esse ato, esse comportamento vai ser bom para você? Será que não vai manchar sua imagem? Será que não vai expor você? Então perceba que essas três áreas, elas vão trabalhar em conjunto. Id, o impulso. O ego é a razoabilidade, a razão. E o superego é a moral, trazendo ali as regras, né? Vou, não vou. Não vou porque por isso, isso e isso. Não, eu vou por isso, isso e isso. Então há um equilíbrio psíquico nessas três áreas, id, ego e superego. Logo no finalzinho do vídeo, quando terminar essa aula, aqui abaixo você assiste os 3 vídeos que eu vou colocar bem ilustrativo, que vai trazer muito mais clareza para vocês, tá bom? Aí o tópico 3, gente, vai falar sobre os mecanismos de defesa. Isso aqui é sensacional. Todos nós carregamos mecanismos de defesa. O nosso cérebro, ele vai carregar esses mecanismos. Professor, o que é um mecanismo de defesa? Os mecanismos de defesa são mecanismos, ações, tá? Que o nosso cérebro ele produz mediante a uma ameaça, mediante a uma exposição, mediante a algo que vá expor essa demanda que eu carrego. Então os mecanismos de defesa eles vão ser como se fossem os protetores ou a cortina, tá? Entre a dor, a demanda, o problema, as questões que eu tenho e a realidade. Então esses mecanismos de defesa eles vão ser como se fosse uma maquiagem, uma cortina, uma fuga. Grava bem essa palavra, tá? Vai ser uma fuga para que essa questão, essa demanda, essa dor não venha a ser exposta, não venha a ser revelada, tá? E aí entre os mecanismos de defesa existe a repressão, a negação, a projeção, a racionalização e a sublimação. Existe aqui esses 5 mecanismos de defesa que a gente vai trabalhar mais para frente, passo a passo, como é que esses mecanismos de defesa eles agem na nossa mente, influenciando as nossas ações, nossas emoções e os nossos comportamentos. Logo, também vão influenciar nos nossos resultados, tá? Vocês vão perceber, gente, que durante o nosso curso, durante essa jornada de crescimento, de conhecimento, também vamos desenvolver o autoconhecimento. O autoconhecimento é quando eu mergulho dentro de mim e começo a identificar os meus fantasmas, as minhas mazelas, as minhas demandas, as minhas queixas, os meus medos, os meus fantasmas, os meus pontos fracos, os meus pontos fortes, aonde eu preciso desenvolver, aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso trabalhar. E todos nós temos alguma área que precisamos melhorar, tá? Todos nós, todos, sem exceção. Tanto eu tenho quanto você tem, qualquer pessoa que você pensar agora sempre tem uma demanda a ser melhorada. Por quê? Quando se trata de seres humanos, de pessoas, sempre estamos em desenvolvimento, sempre estamos em melhora. A cada turma aqui do nosso curso, estamos na 3ª turma, indo agora para a 4ª, a cada turma aqui de psicanálise, a gente passa aí 1 ano juntos, eu também desenvolvo em mim novas estruturas, novos padrões. Eu também me conheço mais, tá? A gente vai interagir. A gente vai ter momentos onde vai ser eu e você aqui, individual. Cada aluno que está aqui nessa turma vai ter um momento que vai ser só nós dois. Vai ter um momento que a gente vai partir para a supervisão, que vai ser só eu e você. Vai ter um período do nosso curso também, que você também vai estar com um colega, você vai interagir com ele. Talvez você perceba nele uma demanda que há em você. Então, é uma jornada de crescimento, de transformação, de aprendizado, né?
A gente sempre costuma dizer aqui nas turmas que curados curam, ou curados para curar. Então, automaticamente você se cura, né, para curar outras pessoas. E eu vou dizer uma coisa para você, tem tanta gente doente, a nossa sociedade ela está doente. Eu quero aqui ressaltar até um ponto que aconteceu nessa última semana que passou, sobre o jovem que entrou no zoológico. Vocês viram? Comenta aqui para mim se você viu, comenta aqui. O que é que foi que você achou daquela situação? Comenta aqui para mim. Comenta aqui o que foi que você achou, qual é o seu ponto de vista, você que agora está estudando psicanálise, está começando a entender os comportamentos. O que é que você achou daquela situação do jovem que entrou no zoológico e foi atacado pela leoa? O que é que você achou? Comenta aqui para mim. Ou se você preferir, comenta no grupo, comenta lá no grupo. Então aquilo ali chocou o Brasil, né? Está repercutindo aí de forma assustadora, porque a nossa sociedade está doente. As pessoas estão doentes, tá? Então, é tempo de fato da gente se posicionar, ajudar a sociedade e as pessoas que estão doentes no campo emocional, né, no campo da saúde mental e também no campo espiritual. Então, são dois campos que andam juntos. Antigamente eu achava que saúde mental, emoção, não tinha nada a ver com espiritualidade, mas andam tudo juntos. Até porque nós somos tricótomo, né? Corpo, alma, espírito, espírito, alma, corpo, tricotomia, né? Então, uma coisa está interligada à outra. Então, eu como pastor, como líder, como formador de opinião, eu preciso entender, né, desse campo, para que eu possa ajudar outras pessoas, tá? Então, a gente vai falar mais para frente sobre cada mecanismo desse de defesa: repressão, negação, projeção, racionalização e sublimação, ok? Pode ficar tranquilo aí que vem muita coisa boa pra gente. Aí no quarto tópico aqui da nossa aula de hoje, vamos falar sobre angústia. A angústia no tempo de Freud, né, no século passado, a psicanálise ela já tem mais de 120 anos, mais de um século, hoje a depressão. Então na época de Freud, que não tinha tanta tecnologia, não tinha tanto aprofundamento, né, não tinha tanto acesso ao conhecimento e facilidade como tem hoje, naquela época, a depressão, que hoje é depressão, que hoje nós conhecemos como depressão, era angústia, tá? Então, todas as vezes que você vê aqui no curso, ou em algum livro, alguma apostila, algum material, algum vídeo que você estudar, pesquisar, e você ouvir a palavra angústia, está relacionada à depressão. Então, a angústia, ela é realista, moral e neurótica, tá? Então, essa angústia, essa tristeza, essa questão emocional que adoece quase 80% da nossa população, que é a depressão, aí depois vem a ansiedade, ou às vezes vem a ansiedade, logo depois vem a depressão. Estudos mostram que a depressão será a doença do século XXI, e a gente está vendo aí, né? Muita gente com depressão, muita gente com ansiedade, com burnout. A gente vai falar sobre as psicopatologias, as doenças, os sintomas, o que causa, como combater. Mas a gente vê que a depressão e a ansiedade hoje é a número 1 no Brasil. E por que não dizer no mundo, tá? Então ela é realista, de fato, por uma situação, por uma questão que você está vivenciando e você pode ser acometido por essa doença. Ela pode ser moral, tá? E pode ser também neurótica. Ela pode se transformar em uma neurose. Mais para frente a gente vai entender o que é neurose e o que é psicose, tá? Quando a gente se aprofundar, a gente vai aprender um pouco mais sobre isso, ok? E aí, a gente precisa identificar esses sintomas. Em qual ordem essas doenças estão vindo, estão chegando até o meu paciente, até aquela pessoa, aquele membro ali da minha igreja, enfim, ok? Aí o tópico 5, a gente vai falar sobre o sintoma. O sintoma, gente, é uma expressão simbólica dos conflitos internos. Professor, o que é sintoma? Sintoma vai ser uma expressão simbólica. Ou seja, aquela demanda, aquela patologia, aquele problema que aquela pessoa está enfrentando é emocional, ele vai ser demonstrado através dos sintomas. Assim como uma pessoa ela tem um sintoma quando está com câncer, quando está com problema na coluna, problema no coração, enfim, a saúde mental e emocional também ela tem sintomas. E os sintomas são as expressões simbólicas do conflito interno. Então esses sintomas, eu até falei aqui há poucos instantes, ele pode vir demonstrado de várias formas.
Ele pode se manifestar no corpo, doenças psicossomáticas, que é a somatização desses problemas internos. Então vai se manifestar no corpo com vermelhidão, inchaço, dor de barriga, sudorese, taquicardia, rigidez no corpo, dores articulares, dores dos músculos, tremor, tá? Vai vir dessa forma, somatizando, sendo demonstrado no corpo físico. Ele vai vir através de outros sintomas invisíveis que normalmente a sociedade não consegue identificar. Tristeza, desânimo, exclusão, pessoas que querem ficar escondidas, exclusas, trancadas no quarto. Abandono das coisas diárias, escovar o dente, fazer a barba, pentear o cabelo, tomar banho, se arrumar, passar um batom, passar uma maquiagem. Afastamento das atividades sociais, sair com os amigos, escola, faculdade, trabalho, ir na praça, no shopping, no cinema. Essas pessoas começam a se afastar dessas questões sociais, os sintomas começam a aparecer no corpo e esses comportamentos de desânimo, de tristeza e de isolamento, tá? Então, esses sintomas, essas expressões simbólicas vão demonstrar conflitos internos. A gente vai entender que tristeza é uma coisa e depressão também é outra. A gente vai entender essa distinção entre uma coisa e outra, tá? Depressão é totalmente diferente. Outra coisa também que eu quero aqui falar com vocês, líderes, pastores dessa turma específica, é uma turma especial e é uma honra para mim ter vocês aqui, gente, é que depressão é uma doença. Depressão não tem nada a ver com a questão espiritual. O mundo espiritual ele só se relaciona com a depressão a partir do momento que ela já existe. Então a pessoa ela adoece emocionalmente, desenvolve um transtorno, pode ser depressão, pode ser ansiedade e outros, tá? E a partir daqui que o mundo espiritual se apossa dessa porta que foi aberta na depressão. A depressão ela não vem depois. A depressão é uma doença da alma, é uma doença emocional, da psique humana. E aqui nessa lacuna, nessa brecha aberta, pode-se dizer, que o mundo espiritual, as forças espirituais vão se apoderar, vão se apossar, levando a pessoa para uma piora do seu quadro, tá? A gente vai falar também sobre o suicídio, quando a gente entra nessas questões aqui, tá? Quem se suicida tem controvérsias aí gritantes, muito importantes. Tem aquela coisa, né, que quem se suicida não vai para o inferno, não vai para o céu, vai para o inferno. A gente vai entender. Quem se mata de fato, quem se suicida de fato queria se matar, queria se suicidar. Como é que a mente, como é que o cérebro, né, como é que a sua cadeia psíquica de alguém que está enfrentando depressão, ansiedade ou com pensamento, idealização suicida ou tentou se suicidar, está ali naquele momento. Então todos esses pontos nós vamos aprender aqui, tá? O que fazer, o que falar, o que não falar, o posicionamento do pastor. Você que é pastor e agora pretende também, né, futuramente vai ser um psicanalista, assim como eu, pastor psicanalista. Então existe toda uma estrutura por trás que vai fazer com que você tenha muito sucesso, não só na sua carreira profissional, mas também ministerial. Então fica aqui, que vocês estão no lugar certo. Vem comigo, vocês vão ver, ok? Então aí, essas questões vão vir através dos sintomas. A gente vai se aprofundar mais nisso, claro, para identificar passo a passo, ponto a ponto, esses sintomas e distinguir o que é doença e o que não é, o que é espiritual, o que não é. Ok? Tópico 6, a gente vai falar sobre transferência e contra-transferência. Tem muitos comportamentos que eu faço, que eu tenho, que é uma transferência. Tá? A gente vai entender o que é transferência, o que é contra-transferência. A gente vai se aprofundar nisso. Talvez aí na sua comunidade, na sua igreja, na sua congregação, possa ter membros que estão com dificuldade de se relacionar, departamentos, pessoas que estão com dificuldade de se relacionar, simplesmente porque essas pessoas talvez façam no outro ou na outra uma transferência ou uma contra-transferência. Transferência de forma rápida e sucinta é projeção emocional no outro. Essa transferência ela não fica somente de uma pessoa para outra. Até nas sessões terapêuticas, quando você estiver atendendo alguém, o paciente pode fazer uma transferência para você, para o analista, para o terapeuta. Como você sabe o que é transferência, que a gente vai mergulhar, vai estudar,
você já vai identificar e vai saber, mas a pessoa que está fazendo a transferência, ela não sabe que é uma transferência, mas você, como profissional, já tem esse entendimento, você já sabe, já consegue fazer essa leitura, entendeu? E pode também ter uma contra-transferência, que é uma reação sua para o outro, ou uma reação do analista, do terapeuta para o paciente. Pode ser uma reação do pastor para o membro. Você já percebeu que tem pessoas que você olha e diz, nossa, gostei dessa pessoa, tem uma sintonia, tem uma frequência, tem uma energia boa, nossa, casou. Mas tem outros que você olha e diz, nossa, não desce, travou aqui, tomei um ranço, né? O pessoal diz assim, né? Tô com ranço, tem uma certa resistência, e você sabe, você sente que você olha para alguém e diz, nossa, esse cara não desce, essa mulher, eu falo com ele, falo com ela, me relaciono, porque tem que se relacionar mesmo, mas se eu pudesse, eu me afastava. Isso é uma contra-transferência, ou uma transferência. Transferência de quê, professor? Contra-transferência de quê? Não é a pessoa em si. Aí a gente vai entrar agora no quesito bíblico, muito importante, que tem tudo a ver. O apóstolo Paulo disse assim, ó, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que estão nos lugares celestiais. O que é que Paulo, de forma simbólica, e usando um texto bíblico, né, uma palavra bíblica, está querendo dizer? Que a nossa luta não é contra o irmão, não é contra o meu familiar, não é contra aquela pessoa, mas contra os principados e potestades, ou seja, por alguma coisa que está por trás. Então Paulo está falando aqui sobre transferência. Então quando eu olho para alguém, eu faço uma transferência, talvez de um comportamento, de uma fala, de uma atitude, de um jeito que essa pessoa tenha, vai pegando isso aqui, que inconscientemente me remete a algo que eu vivi lá atrás. Talvez se essa pessoa for grossa, estúpida, uma pessoa grosseira, eu me lembre de um momento, de uma fase, de alguém que lá atrás fez muita ignorância comigo, me tratou muito mal. Isso é transferência, gente. Tá? Se eu lembro, se essa pessoa tem um comportamento rígido, um comportamento seco, não demonstra sentimentos, talvez quando eu olho para trás, inconscientemente, sem eu entender, é inconsciente. Inconsciente, lembrando, eu não sei, não dou conta, não sei, só sei que acontece isso, eu sinto essas coisas e eu faço essas coisas. Pode ser que me remeta a algo lá atrás, um familiar, um pai, um professor, uma mãe, um tio, uma avó, alguém que tem as mesmas características dessa pessoa, os mesmos comportamentos, os mesmos traços comportamentais que inconscientemente me remete ao passado. E aí eu crio uma resistência, crio um bloqueio. Simplesmente assim. Ou seja, não existe inimigos. Aquela pessoa não é meu inimigo, não é minha inimiga. Isso aqui é um insight que eu estou trazendo para você, é um código secreto para essa aula aqui. Se a aula terminasse agora, isso aqui já valeria, tá? Não existe inimigos. Aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela criança, enfim, não é meu inimigo. Simplesmente essa pessoa tem alguns traços, algumas características, alguns comportamentos, algumas ações que inconscientemente me remetem a algo do passado que me trazia dor, frustração e decepção. Isso é transferência. Ou contra-transferência dela para mim, para o pastor, para o analista, para o líder, para a pessoa que está do outro lado. Então, é de um para o outro. Entendeu isso aqui? Comenta aqui para mim, professor, entendi. Entendi, professor, agora eu entendi. Comenta aqui se você entender. Beleza? Tópico 7, gente, vamos falar sobre o método da psicanálise. Tá? Isso aqui é muito importante vocês saberem nessa aula aqui, nessa segunda aula. Quais são os métodos, quais são as ferramentas da psicanálise, né? A psicanálise, gente, ela trabalha muito, ou um dos principais é a associação livre, ou associação livre de ideias. Professor, o que é isso? É simplesmente um momento onde a pessoa ela fala tudo que vem na sua mente, de forma livre, sem nenhum tipo de crítica, sem nenhum tipo de julgamento. Então, a associação livre é uma das ferramentas da psicanálise. Então, quando você estiver lá no seu atendimento, no seu site analítico, na sua clínica, no seu espaço terapêutico, tá? Lembrando que se você é pastor, pastora, líder, e você vai atender a pessoa no seu gabinete, no seu escritório pastoral, tem que ficar muito claro que nesse momento ali, você não é o pastor. Pastor, ele faz aconselhamento. Aconselhamento é uma coisa. Análise ou sessão terapêutica é outra coisa.
Na análise, na sessão terapêutica, eu não vou falar de Deus, eu não vou orar, eu não vou citar a Bíblia, eu vou usar as ferramentas da psicanálise. No aconselhamento pastoral, na conversa pastoral, eu vou usar a Bíblia, vou orar, vou usar versículo, vou usar o campo espiritual. Na terapia, no atendimento psicanalítico, no atendimento, eu vou usar as ferramentas da psicanálise. Entre elas está a associação livre de ideias, que é você deixar nesses 50, 60 minutos o paciente, que agora é seu paciente, não é seu membro, não é, nesse momento aqui, não é o seu irmão em Cristo, é um paciente, é o seu cliente, ele vai falar tudo o que vier na sua mente, a maior quantidade de tempo possível. Então você deixa ele falar. 80% você mais ouve. Professor, eu posso falar? Posso sugerir alguma coisa? Pode. Mas o ideal é que você deixe ele falar. Me conte mais sobre isso. E aí tem as palavras que você, né, vai usar, que a gente vai trabalhar aqui muito isso aqui. Me conte mais sobre isso, me fale mais. Me fale um pouco mais sobre isso aqui. O que foi que você sentiu nesse momento? Nessa hora aqui, o que foi que aconteceu? Como foi que você sentiu? Como foi que seu corpo ficou? Né, tem as palavras, né, estratégicas que você usa durante o atendimento. Quando você percebe que em algum momento ali do atendimento teve uma área que essa pessoa fixou e está falando muito disso, ou ela chorou, ou ela ficou nervosa, talvez aqui na análise possa estar vindo aí a informação que você precisa, uma dor recalcada, um sentimento, um trauma, uma crença limitante, um padrão comportamental, tá? E aí dentre isso aqui, gente, a gente vai falar mais para frente, mas eu não vou falar agora até para não causar muito choque em vocês. Essa pessoa pode ter sido abusada, estuprada, abandonada, agredida, espancada. E aí vocês vão adentrar em um universo da psique humana onde tudo pode acontecer. Onde você começa a entender que o ser humano ele é capaz de tudo. E tudo que se refere ao ser humano, para nós, como analistas, como terapeutas, não é surpresa. O ser humano ele é capaz de tudo, ao mais alto nível. E aí vocês vão começar a ouvir coisas que vocês jamais ouviriam. Ou vocês jamais imaginariam que o ser humano era capaz de fazer. E tá tudo bem. Sem nenhum tipo de espanto, sem nenhum tipo de queixa. Nada de fazer expressão. Nossa, meu Deus, como foi que ele fez? Não. Entendi, te entendo. Mantenha a postura, equilíbrio emocional. Nada para você é espanto, nada para você é surpresa quando se trata do ser humano. O ser humano é capaz de tudo. O ser humano, né, dentro das suas questões, das suas mazelas, vocês vão perceber que o ser humano ele é falho, ele é falível, ele é pequeno, tá? Então a mente ela vai governar, ela vai dominar. A maioria dos nossos comportamentos são de ordem consciente, baseado nas nossas dores, nossos traumas. Então a gente faz coisas que a gente às vezes não quer fazer ou achava que era incapaz de fazer. Então você começa a ter uma visão aqui do comportamento humano, né? Das queixas, das demandas, o nível que o ser humano ele pode fazer, e aí você vai tomando aí uma forma. As coisas começam a clarear para você. Beleza? Tá gostando dessa aula? Digita aqui, professor, a aula tá top demais. Agora sim o curso tá ficando bacana, tá? Aproveita, já se inscreve no canal, assina aqui, tem uma palavra aqui embaixo, inscrever-se, já se inscreve no canal, deixa o like, que é o joinha, que é muito importante. Deixa seu comentário, o que foi que você achou dessa aula, se está entendendo, se está bacana, se você está gostando, deixa aqui o seu comentário, porque eu preciso entender que você está gostando ou não, para que a gente possa melhorar, tá? E ativa o sininho de notificações, para todas as vezes que eu subir uma aula, um vídeo, uma informação nova e diferente, você seja notificado pela nossa plataforma do YouTube, tá? Esse canal aqui, essa plataforma será o nosso ponto de encontro, todos os sábados às 20 horas. Além dos sábados, 20 horas, também quando eu soltar aqui um vídeo, um documentário, um conteúdo novo, você também vai ser privilegiado e vai receber em primeira mão, beleza? Vamos lá. E aí, uma das ferramentas é a associação livre de ideias, onde o paciente, o cliente fala tudo que vinha na mente. Análise dos sonhos, a gente vai entender que os sonhos ele vai trazer informações do inconsciente. Tem sonhos com riqueza de detalhes, tá? A gente vai ter aqui uma disciplina sobre interpretação dos sonhos, acho que são 2 aulas muito top sobre interpretação dos sonhos. Atenção flutuante, também a gente vai entender sobre atenção flutuante, tá? A gente vai entender sobre atos falhos, a gente vai entender sobre xistes, a gente vai entender sobre leitura corporal, ok? Postura corporal.
Todas essas ferramentas são detalhes importantes para você entender quais são as demandas que o seu paciente está trazendo para você. E tem muito mais coisas que no decorrer do curso a gente vai aí participar e vai aprender, ok? Tópico 8 vai falar sobre resistência, né? Então, atrasos, esquecimentos, mudanças de assunto, tudo isso aqui também são sinais que o inconsciente vai dando. Pessoas que têm facilidade em atrasar, você marca 7, ele chega a 7h30, 7h40, 7h50. Só que todas as vezes são assim, não estou falando de um atraso pontual, que é comum, é normal, mas todas as vezes, de 10 vezes que você marcou, 9 a pessoa chegou atrasada. Isso aqui tem informação pra gente. Esquecimentos, a pessoa constantemente esquece de tudo. Tem a ver aqui com resistência. Tem algo oculto, tem algo que o inconsciente está recalcando, está escondendo. Mudanças de assunto, você começa a falar de um assunto, a pessoa muda do nada. Todas as vezes a pessoa vai mudando de assunto, ela não quer falar sobre isso, sobre esse tema, sobre essa área. Por quê? Porque falar dói. Gente, o incrível é que a saúde emocional, por mais que seja invisível, ela é totalmente real. Falar sobre algumas áreas, alguns pontos, alguns assuntos dói. É por isso que a gente não abre a nossa vida para todo mundo. Você sai falando a sua vida para todo mundo que você viu na esquina, na primeira pessoa. Não. Porque tem assuntos que a pessoa não vai entender. Segundo, a pessoa não vai ter uma palavra, um conselho, uma orientação ideal que vai te ajudar. Então a gente resolve o quê? Guardar, recalcar. E a gente vai juntando isso e guardando durante 10, 15, 20, às vezes a vida toda. E em algum momento essas dores, essas questões, essas demandas, esses episódios, essas experiências negativas, elas vão se acumulando e em algum momento ela vai gritar, vai dar o grito do basta. E aí ela vai vir através de uma doença, de uma psicopatologia, de uma somatização, etc, etc, etc. Tá? Então, atraso, esquecimento, mudança de assunto são sinais do inconsciente para nós. E a gente vai aprender a identificar esses pontos aqui. Ok? Chegando agora aqui no tópico 9, aí eu vou fazer aqui um resumo geral da nossa aula de hoje. Se você gostou, já deixa o like, deixa seu comentário e dá sua devolutiva aqui no chat para eu entender se você gostou. Eu quero que você faça aqui uma atividade, tá? Nossa primeira atividade aqui, para a gente dar o pontapé inicial, é uma atividade simples, tranquila. Número 1, você vai citar o mecanismo de defesa. Cite o mecanismo de defesa, você vai colocar lá, tal, tal, tal. 2, dê um exemplo de transferência. O que eu falei aqui para você, que você entendeu. Professor, eu não entendi. Volta a aula de novo, assiste 1, 2, 3. O bom do online é isso. Olha que top, a aula está gravada para você aqui. Dê um exemplo de transferência. 3, explique o que é sintoma. O que é sintoma? O que foi que o professor falou aqui na aula? Explica aqui para mim. 4, relate ou interprete um sonho. Professor, não sei. Faça do seu jeito. Talvez um sonho que você teve hoje, ou amanhã, ou ontem, na semana passada, ou algum sonho que você teve e você lembra, tá? Essa atividade é para essa semana. Então, na nossa próxima aula, na outra semana, sem ser essa semana, na próxima, você tem uma semana para fazer, a gente vai discutir e falar um pouco sobre essa atividade. Número 1, cite o mecanismo de defesa. Número 2, dê um exemplo de transferência. Número 3, explique o que é sintoma. Número 4, relate ou interprete um sonho. Pode ser seu, pode ser de outra pessoa, sem problema algum. Tá bom? Então, faz essa atividade na próxima semana, vocês têm uma semana para fazer. Na próxima aula, que eu vou colocar aqui no grupo, qual será o nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouco sobre essa atividade e vai se aprofundar mais e mais aqui nesses tópicos, nesses 8 tópicos que nós falamos, que é o aparelho psíquico, id, ego, superego, mecanismos de defesa, angústia, o sintoma, transferência e contra-transferência, métodos da psicanálise, resistência. Ok? Vamos falar um pouco mais sobre isso. E vou colocar aqui para vocês, como prometido, 3 vídeos curtos. São vídeos animados, bem bacana, bem legal, que vai fortalecer e facilitar ainda mais o seu entendimento sobre o aparelho psíquico, consciente, pré-consciente, consciente, id, ego e superego. Porque isso aqui é o ponto de partida da psicanálise para que a gente possa entender e se aprofundar nos assuntos que virão pela frente, tá bom? No mais, gente, quero agradecer a você que tomou essa decisão. Parabéns mais uma vez, sejam bem-vindos. Não desista do nosso curso, tá? Lembrando que esse curso ele tem
um desconto especial para líderes e pastores. Eu, como pastor, como evangélico, há mais de 22 anos, né, lidando com pessoas e vendo as demandas das igrejas, dos irmãos na fé, eu decidi, juntamente com a minha equipe, abrir essa turma especial com um valor especial. Esse valor só é para quem está aqui, tá? Só para quem está aqui. As nossas matrículas terminaram dia 30, né? Hoje são o dia que eu estou aqui fazendo essa aula, dia 5, né? Dia 5, e as nossas matrículas já encerraram. Mas, para você que já está aqui, professor, eu tenho um pastor amigo meu, uma pastora que ela deseja muito participar desse curso. Precisa, está enfrentando dificuldades, problemas, muitas questões relacionadas à emoção, à saúde mental e emocional na igreja ou na sua comunidade. Essa pessoa precisa fazer esse curso, precisa desse conhecimento e dessas ferramentas para aplicar na sua comunidade, na sua congregação. Me chama no privado ou no grupo que a gente vai ajudar essa pessoa. Nosso papel aqui é ajudar. Então, seja bem-vindo, estamos juntos, até a nossa próxima aula. Vamos para cima. Forte abraço.